E aí, galera, que Fla-Flu, hein? Beleza. Primeiro tempo, Flamengo só jogou. Segundo tempo, Fluminense jogou mais. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. O primeiro tempo foi mentiroso, porque era para ter saído 3-0 fácil o Flamengo. O Fluminense não jogou, ficou olhando o Flamengo jogar, e o Flamengo passeou no campo, treinou. O Flamengo treinou o primeiro tempo, brincadeira, e fez o gol aos 6 minutos. Uma falha do Fábio. Fábio saiu jogando. Primeiro que ele demorou, quando atrasaram a bola para ele demorou a chutar para frente. E ele não tem essa categoria com os pés, ele não tem essa categoria de dominar, de arrumar, de olhar, ele não tem. Porque quando ele bota aqui, ó, ele olha para a bola não está mais ali. Ele não tem habilidade. Então, todas as vezes que atrasa para ele tem que dar um bombom para frente e acaba o problema. Não queira dominar, ajeitar, porque primeiro que ele não sabe dominar, e segundo que ele vai ajeitar, ela já foge dele, tem medo, a bola tem medo dele. Então, ele errou, deu a arrumada, demorou a chutar, chutou ali, não chutou lá, chutou ali. Roubaram ali e ele está de lado, o gol está lá, ele está aqui. Eu não entendi, eu não sei para onde ele queria ir, primeiro, e eu não sei se ele tinha noção de aonde ele estava, né? O pedaço que ele estava. Porque ele abriu todo o outro lado. O gol está lá, ele está aqui, ó. Não entendi nada. E o Pedro de lá meteu por cima dele, meteu o gol. Quer dizer, 6 minutos, gol de bobeira. Quando você sai num clássico, né, do tamanho desse Fla-Flu, Flamengo desesperadamente precisando, porque o Palmeiras está subindo, e ele tem que subir junto. Fluminense desesperado, né, para subir mais um pouco. Perdeu aos quantos minutos? Cadê ele aqui? Perdeu o Acosta aos 6 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, ele perde o Acosta e toma um gol. O Acosta, bem ou mal, é o coordenador ali. É o que dá um pouco de arrumação, ou toda a arrumação, do meio do campo para frente. E ele ainda tem a jogada dele, que tem feito gols aí e tudo mais. Aí, 6 minutos, você toma um gol e perde o seu armador, que é o quê? Que jogo que você quer? E ainda o goleiro está de bobeira, em vez de estar ligado, não está ligado, chutou para frente e ficou torcendo. Aí, ó, roubaram, meteram por cima dele e 1-0. Ao pé da letra, o time do Flamengo, vou repetir, treinou nesse primeiro tempo. O time do Fluminense, uma vergonha. Tá? Não sabia marcar, não sabia apoiar, tudo desarticulado no meio do campo, defesa, ataque, não teve nada. No ataque só perdia as bolas. Não tinha nada para segurar a bola, para tocar o jogo. Então, só deu o Flamengo no primeiro tempo. O Fluminense, vou repetir, olhou o time do Flamengo jogar durante todo o primeiro tempo e foi mentiroso o placar do primeiro tempo. Bom, aí, segundo tempo. Segundo tempo, todo mundo achando que se no primeiro foi aquela tragédia toda, no segundo tempo vai ser muito pior. Aí mesmo é que vai ter que correr atrás desesperadamente e vai abrir tudo lá atrás e o Flamengo vem para o contra-ataque. Foi mais ou menos o que aconteceu no segundo tempo. Aos 4 minutos, Pedro tocou para o Plata entrou sozinho
pela meia direita. Tá tudo aberto lá atrás. Duas coisinhas, para tudo aí. Duas coisinhas só. Quem contratou o Freitas? Outra perguntinha. Quem contratou o Castilho? Vamos continuar. Então, Pedro tocou a bola, meteu uma bola com aquela perna daquele tamanho. Ele veio aqui atrás de uma bola que subiu, ele meteu assim, coisa difícil. E meteu o Plata na cara do gol. O Plata entrou sozinho, chutou e o Fábio fez uma grande defesa. Aos 4 minutos. Aos 6 minutos, repetindo os 6 minutos do primeiro tempo, o segundo gol do Flamengo. O Lino rompeu, tocou pro Pedro, cruzou. Veja aí. O gol aqui, ó. O gol aqui, onde eu estou. O Lino cruzou de lá. O Pedro entrou aqui. Tá certo? Pedro entrou aqui. Os dois zagueiros aqui. O goleiro aqui. E o Pedro subiu sozinho. Eu não entendi. E botou de peito. Encostado à baliza, botou de peito. E o goleiro? O goleiro ficou olhando. O goleiro pode pegar com a mão, dar um tapa na bola, fazer qualquer coisa. Mas não. Ficou olhando. Pedro entrou aqui, ó. Do lado dele, meteu o gol de peito, encostado à baliza. Pega aí o gol para ver se você vai entender alguma coisa desse gol. Porque o Pedro não cabeceou, não subiu com ninguém. Ele subiu sozinho. Encostado à baliza, botou o peito, botou aqui o goleiro aqui, os dois zagueiros aqui. Outra bobeira aos 6 minutos do segundo tempo. 2-0. 2-0. 6 minutos do primeiro tempo, toma um gol. 6 minutos do segundo tempo, toma outro, num clássico. É para você, ó, dá um tempo aí, seu hábito, por favor. Nós estamos saindo, vamos ali no vestiário, e não sabemos se vamos voltar. Passe bem. E vai embora. Porra. 6 minutos. Mas tem mais. 19 minutos. Arrascaeta, Pedro, e perdeu o gol, Pedro. Aí veio uma cabeçada do René aos 29 minutos, que o Rossi defendeu. E aos 30 minutos, o Savarino recebeu do Alexandre uma rebatida, a bola sobrou, ele meteu o gol. Bom, mas até então vieram as substituições no time do Fluminense. Tinha que substituir, estava mal. E o segundo tempo foi mentiroso também para o Fluminense. E um pouco mentiroso também pelo Flamengo, porque o Flamengo perdeu 3 grandes oportunidades. E o Fluminense perdeu 3 grandes oportunidades. Tivesse um empate aí, pelo que fez o Fluminense no segundo tempo, estaria de bom tamanho, não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Pelo menos, mais um gol o Fluminense merecia. Tudo bem, 2-2, 3, vou colocar 3-2 o Flamengo. Estaria de bom tamanho. Porque o Fluminense jogou mais no segundo tempo, marcou melhor, que não estava marcando nada, marcou melhor, foi mais para frente, criou mais jogadas, chutou mais a gol, coisa que ele nem pensou em fazer no primeiro tempo. Por isso que eu estou dizendo que poderia ter feito até um segundo gol o time do Fluminense, mesmo que tivesse levado depois o terceiro gol, que teve chance o time do Flamengo, teve chance, inclusive do Bruno Henrique, que perdeu o gol aos 48 minutos. Mesmo assim, o time do Fluminense foi melhor, se posicionou melhor, se comportou melhor, atacando pelas laterais, mesmo depois das substituições. Por exemplo, o Xavier, que saiu aos 40, o Guga, atacou bem. O Arana, também aos 40 minutos. O Martinelli, não entendia a saída do Martinelli. Entrou o Savarino, né? Veio para o meio. E o Hércules e o Ganso, que tinha entrado no lugar do Acosta. O Arana no lugar do René, tudo bem. E saiu o Kennedy, eu não tiraria o Kennedy, cara.
Não tira, deixa o Kennedy. O Kennedy serve até, que ele é goleador, até para atrapalhar a galera, porque ele se mexe muito, ele tromba, ele vai para dentro, ele não quer saber. E aí botou o Castilho. Quem contratou o Castilho? Quem contratou o Castilho? Ele deu uma cabeçada, pulou sozinho, segundo tempo, final do jogo. Ele saltou e cabeceou para cima, ele tem que cabecear para baixo, que é o gol aqui. O gol não está em cima, está embaixo. Cacilde, cara. E depois ainda teve outra entrada no finalzinho do jogo, que ele perdeu também a oportunidade. Então, o Canóbio se comportou bem, o time do Fluminense foi outro. Tanto é que a galera apoiou. A galera até aplaudiu porque sentiu que o time reagiu, foi para dentro, brigou, quase de igual para igual. Embora, tecnicamente, hoje, nesse jogo de hoje, o Flamengo, tecnicamente, foi melhor, no meu modo de ver. Segurou mais a bola, soube sustentar essa pressão toda, correu o risco danado, mas soube. De vez em quando saía no contra-ataque para o lançamento para o Bruno Henrique, ou para o toque para o Carrascal, que deveria ter sido expulso antes disso, que ele, numa bola dividida com o Canóbio, ele foi na perna do Canóbio. A sorte do Canóbio é que bateu e a perna estava solta. Se ela está presa no chão, quebra. Ele deveria ter sido expulso ali. E o VAR deveria ter chamado o juiz. E ele foi expulso num outro lance que ele deu um carrinho por trás, merecidamente. Que não precisa disso, porque ele sabe jogar. Outro detalhe importante, o Paquetá jogou bem, segurando a bola, fazendo o papel de segundo homem que ele estava. Primeiro Everton Araújo, mais marcador, e Paquetá, e Arrascaeta. Então, e o Plata, que fazia o quarto homem de meio do campo, que era Lino e Pedro. Então, foi um jogaço, foi um jogo muito bom. Né? De um primeiro tempo de um, segundo tempo do outro. Pressão dos dois lados. Agora, o time do Fluminense tinha que ter feito um outro primeiro tempo. Eu não sei se ele entrou desligado, eu não sei o que aconteceu com o time do Fluminense, que não é esse time do primeiro tempo. E o time do Flamengo é o time que foi no primeiro tempo e é o time que foi no segundo tempo, porque soube segurar esse ímpeto todo aí do Fluminense, essa avalanche que veio para dentro, de toque. De vez em quando o Flamengo dava um bombão de lá de trás para tirar pelo menos dali, para dar uma respirada, porque a bola estava voltando. Porque o time do Fluminense estava todo em cima. E outro detalhe também, o Freixo foi para dentro, largou tudo lá atrás. Dane-se o que está acontecendo lá atrás, ele foi para dentro. Mas não tem a mínima noção do que é entrar na intermediária adversária para entrar para fazer alguma coisa no gol. A não ser saudando, entra, vai entrando e espera o cruzamento. Só isso. Porque de toque, ele não sabe para isso. E outra coisa, ele fez os 3 lançamentos primorosos lá de trás. Tudo no peito do zagueiro do Flamengo. Aí diria, meu querido e saudoso irmão Gilson, o meu querido, lançamento é para quem sabe. Lançamento não é chutão para frente. Entrega a bola no meio do campo. No meio do campo todo mundo sabe jogar. Martinelli, Sabarino, Hércules, Ganso, Acosta, todo mundo sabe jogar. Entrega aí no meio do campo e acabou o problema. Mas se tiver que ir, tudo bem. Tem que botar alguém lá atrás, porque teve contra-ataque. E pegou várias vezes 1 contra 1, 2 contra 1. Mesmo 2 contra 1, o 1 tem mais velocidade do que 2. Pelo menos esses 2. Então tem que prestar atenção nisso. Resultado, o Sabarino fez aos 30 minutos, fazendo 2-1. Se o treineiro da seleção estiver vendo o jogo, não sei se ele viu, o Pedro vai para a seleção. O que vai fazer? Pedro vai para a seleção. Está fazendo um monte de gol, bem colocado lá dentro. Hoje ainda ensaiou umas coisinhas lá, voltava para receber a bola, tocar. E velocidade ele não tem, naturalmente. Vem, toca a bola e vai, né, passo largo,
lá para frente. A velocidade é com Plata, é com Carrascal, com essa galera toda, né? Bruno Henrique. Bom, mas ainda teve aqui o Bruno Henrique perdeu o gol nos 48 minutos. Ainda teve a bola que 45 minutos que o Ganso perdeu a bola pro Carrascal. E o Carrascal chutou e o Pedro e o Fábio fez uma grande defesa. O Fábio fez umas 3 grandes defesas também, de cabeçada. Ele foi culpado do primeiro gol, tudo bem. Mas ele também salvou 2 ou 3 grandes jogadas do Flamengo. Então, ficou desse tamanho aí. Craque do jogo, eu vou botar o Pedro, né? Que fez os 2 gols, posicionou bem. Baranga do jogo, eu vou botar o Carrascal, pela entrada que ele deu e foi expulso aos 49 minutos. E a arbitragem, como sempre, cheia de argumentos, cheia de bate-papo. E acabou se perdendo também. Então, se perdeu, é 0. É 0! Valeu, galera.